Exaltai os justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Vamos então iniciar o nosso culto de louvor, de adoração. Estamos nesse momento exaltando aquele que nos ama, que é o nosso mestre, e é uma alegria estarmos com as nossas famílias em casa, louvando o seu bom nome. Nós vamos cantar o cântico do Salmo 146, louve ao Senhor no ambiente da sua casa, tendo a certeza absoluta que Deus está nesse local. Salmo 146, o cântico. Aleluia, minha alma glorifica o teu Senhor, e durante minha vida cantarei seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é de Jacó, que recebe seu auxílio, esperança em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. Senhor é forasteiro e concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor restaurará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei, de uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Temos a certeza que Deus reina de geração em geração, Ele é o Senhor da história e Deus controla todas as coisas, é o governador do universo e governa também a sua vida. Vamos então orar ao Senhor, pidamos ao presbítero Eugênio para que venha aqui à frente e venha fazer uma oração inicial ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em tudo nós te damos graças. Queremos te agradecermos, ó Pai, pelo dia de hoje, pela bênção, pelo amor, pelo cuidado, pelo pão de cada dia que o Senhor nos tem abençoado e não nos tem deixado faltar. E desde já, ó Pai, nós queremos te clamarmos, ó Deus, em tua presença, que o Senhor, Deus, venha falar através da tua palavra a teus filhos, que a tua palavra esta noite, ó Deus, possa estar impactando, Deus, os nossos corações, e o Senhor possa estar nos incomodando no nosso coração, retirando, Deus, tudo aquilo que não te agrada e nos dando o entendimento da tua palavra, para que nós possamos estarmos cheios e temos a certeza que nesta noite o Senhor está conosco, o Senhor nos supre, o Senhor nos dá o pão de cada dia, o Senhor a cada dia tem nos abençoado. E é por isso que nós estamos aqui, para te agradecermos por tamanhas bênçãos sobre as nossas vidas. Eu oro, Deus, e agradeço por tamanha bênção, por tamanho cuidado, pelo acesso que nós temos de teu Filho Jesus. Muito obrigado, Deus. Continue sobre as nossas vidas, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos então para a nossa leitura continuada, Daniel, capítulo 12, o último capítulo desse livro, Daniel 12.
Nosso templo está vazio, apenas o grupo de louvor. Também temos aqui a presença dos nossos irmãos presbíteros João Alex e Eugênio, nos auxiliando aqui nesse culto que prestamos ao Senhor. Então, Daniel 12, abra a Bíblia na sua casa. Vamos fazer uma leitura alternada. Então, os irmãos vão ler conosco e você ler também os versos pares. Daniel 12. Diz então a palavra do Senhor: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos os enquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouve, ó homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria tempos de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. Amém. Palavras oportunas, palavras contemporâneas. Estamos de fato nesse tempo do fim. Nós devemos descansar na promessa que Deus está conosco e certamente Ele nos acolhe, apesar de passarmos pela grande tribulação. Nós temos esperança, temos um defensor, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Vamos cantar, nos preparando para o nosso momento de quebrantamento, o Salmo 51, Salmo de Davi, onde ele apresenta ao Senhor a sua oração, suplicando graça, misericórdia. Vamos então fazer da oração de Davi a nossa oração. Vamos cantar o Salmo 51. De mim, Senhor, segundo a Deus, menino és, segundo a Deus, do teu valor, apara, pois, todo meu pecado.
purifica-me do meu pecado, pois eu conheço e sei o mal que fiz. Pedi contigo estar perante mim, e contra ti, Senhor, pequei, só contra ti mal procedi. Então serás justo ao falar no teu julgar, por has de ser na iniquidade, pois foi que eu nasci. E minha mãe mal me concebeu, pois na verdade no meu coração está o teu Senhor, o teu prazer, oculto em meu interior, me fazes ver o teu saber, vem me lavar, pois sou a Deus, purificar, glorificarei. Mas amor, pois também, então serei, e alegre regozijo na meu bem, para que exultem, pois, os ossos meus, que foram esmagados, ó Senhor. O meu pecado, o rosto teu esconde, ó Deus, apaga, amor, todo o meu mal e transgressão, e cria em mim puro coração, renova dentro em mim, ó meu Senhor, inabalável coração me dá, de ti não me repulses nem de mim, retires teu Espírito, Senhor. Nós teremos, irmãos, a leitura do nosso Catecismo Maior, como sempre nós fazemos em cada culto, e nós estamos na pergunta 178, e essa pergunta aborda sobre a oração. O que é oração? A resposta: oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus em nome de Cristo e com auxílio de seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Isso é oração. Nós fazemos com frequência, porque somos dependentes das nossas orações. Vamos então continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar 2 cânticos espirituais, expressando a nossa adoração e a nossa gratidão ao Senhor. Mesmo em casa, em espírito de reverência, de louvor, vamos adorar o nosso Senhor.
Glória
Meus irmãos, vamos então para Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Mateus 8, 23 a 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele não fez a sua obra sozinho. Ele chamou pessoas, os seus discípulos, um a um. Ele foi chamando essas pessoas. Mas havia necessidade de treinar, amadurecer esses discípulos. Eles precisavam conhecer quem era o Senhor Jesus. Era uma jornada onde a confiança era extremamente necessária. E aos poucos eles estavam conhecendo o Mestre. E certamente eles já perceberam o poder e a glória do Senhor Jesus. Jesus que já havia feito milagre nessa terra diante deles, mas havia necessidade de apresentar o seu poder em relação à natureza. Jesus iria se mostrar como sendo o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que controla absolutamente tudo. O grande objetivo do Senhor Jesus, do Mestre, era que houvesse crescimento em fé, em confiança, amadurecimento. E no período em que Jesus Cristo esteve nessa terra, era esse o plano: forjar líderes. E esses líderes foram forjados na batalha, na guerra, nas tribulações, nas angústias, nos momentos difíceis. Ainda hoje, Deus se utiliza desse expediente. Nós conhecemos o Senhor Jesus, temos acesso a Deus, Ele é o nosso Pai, mas é necessário crescer em conhecimento, crescer em fé, em confiança. E nós crescemos exatamente nas horas adversas, nas horas amargas, nos momentos difíceis da nossa vida. Se tudo fosse maravilhoso, sem problema, sem angústia, sem tribulação, jamais nós iríamos conhecer o poder de Jesus, a intervenção de Deus na nossa vida, na nossa história. Então, os momentos difíceis, as tempestades são terapêuticas e pedagógicas para nós. Nós crescemos em conhecimento e também em fé em Jesus. E amadurecemos em relação à nossa vida cristã. Então vejam que o versículo 23 diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eles estavam obedecendo ao Senhor Jesus, estavam seguindo o Senhor Jesus, estavam em consonância, em harmonia com a vontade do Mestre.
o caminho traçado por Jesus era a obediência, era fundamental. Eles obedeceram o Senhor Jesus e entraram no barco. Agora, o que acontece? Uma tempestade. Então, notem uma lição preciosa. A obediência ao Senhor Jesus é fundamental, é necessária, mas a obediência não nos exime dos perigos e das tempestades dessa vida. Eles obedeceram ao Senhor Jesus, mas se envolveram numa grande tempestade. Talvez seja o seu momento vivido. Você diz: pastor, eu sou obediente ao Senhor Jesus, eu faço a vontade dEle, mas ao mesmo tempo a minha vida se desenrola em aflição, em angústia. Existe adversidade, perigo, tempestade. Como pode? Exatamente isso. E nós vamos perceber nessa noite, nesse texto, esses momentos difíceis são importantes para nós, para que nós possamos conhecer o Senhor Jesus, saber exatamente quem Ele é e experimentar na nossa vida o seu poder, a sua atuação, a sua graça, a sua intervenção. E foi isso que aconteceu. Versículo 24: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Esse mar apresentado no texto aqui, na realidade é o mar da Galileia, que é um lago, um grande lago. Esse mar da Galileia tem cerca de 21 metros de extensão, 21 quilômetros de extensão e 11 quilômetros de largura, e fica numa precipitação 213 metros abaixo do nível do mar. Então, o que acontecia? Em um dado momento, o vento frio do mar batia nas rochas. O mar da Galileia está cercado por montes, por rochas. Então o vento vindo do mar batia nessas rochas e havia uma ventania forte de ventos que iam em direção ao mar da Galileia, e encontrava o ar quente no mar da Galileia, que ficava numa precipitação abaixo do nível do mar. Isso causava o quê? Uma tempestade, um reboliço, e foi isso que aconteceu. Alguns estudiosos dizem algo interessante, que além dessa tempestade, por conta do vento, alguns afirmam que aconteceu alguma coisa no mar. A palavra tempestade é a tradução da palavra grega seismos. Seismos é uma palavra que dela surge sismógrafo, sismologia. O sismógrafo é um aparelho que tem por objetivo aferir a intensidade dos terremotos. Então, alguns estudiosos, olhando para esse texto aqui, eles ensinam que além dos ventos, houve também um maremoto. Então, imagine a situação extremamente complicada. Esses homens eram marinheiros experientes, eram pescadores, homens do mar, e estavam desesperados com essa tempestade. E a perspectiva era a perspectiva de morte, uma grande aflição, uma grande tempestade. Mas notem que o diferencial era a presença de Jesus no barco. É a presença de Jesus na nossa existência, no nosso coração, na nossa casa. Então, obedecer ao Senhor Jesus não nos isenta de perigo
mas ao mesmo tempo temos a certeza absoluta que Ele está conosco. É isso que o Senhor Jesus Cristo queria apresentar para os discípulos. Há uma tempestade, mas eu estou aqui. O momento é difícil, delicado, complicado, mas eu estou aqui. Interessante que eles acordaram o Senhor Jesus. O verso diz que Jesus dormia. Notem a expressão entretanto, uma outra situação, contrapondo a tempestade. Uma tempestade terrível, ventos fortes, talvez um maremoto, e o Senhor Jesus simplesmente dormia. Perceberam, meus irmãos, a diferença de situação? Esse episódio aqui lembra muito bem o Salmo 46. Na terra, abalo, tempestade, perigos, ameaças, mas no céu, um rio tranquilo, calmaria. O céu estava no barco, Jesus estava ali, e eles deveriam procurar o Senhor Jesus. Notaram o porquê da tempestade, do perigo, da ameaça, para que eles procurassem o Senhor Jesus. É isso que acontece também conosco, nos momentos difíceis e delicados. Para onde nós vamos? Nós vamos para o Senhor Jesus. O mundo lá fora, sem Jesus, no momento da dificuldade, do perigo, da tempestade, existe desespero. Mas nós buscamos o Senhor Jesus. É o nosso itinerário, é o nosso caminho, é a nossa senda. Então, meus irmãos, quando nós passamos por momentos difíceis, por abalo, por circunstâncias adversas, quando o vento é contrário, nós devemos procurar o Senhor Jesus. Por isso que nós temos situações complicadas na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Então, em meio à sua tempestade, em meio à sua aflição, em meio à sua dor, você deve procurar o Senhor Jesus. Você que passa por esse momento difícil, de incerteza, estamos vivendo aí com essa pandemia, o mundo está em colapso, gente perdendo emprego, gente sem renda. Exatamente aí, o momento oportuno para o povo de Deus buscar o Senhor Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado no mar. Eles procuraram o Senhor Jesus e Jesus Cristo dormia. É interessante perceber que esse sono aqui era o sono do obediente, do que promovia a glória de Deus nessa terra, diferentemente do sono de Jonas, o sono do insolente, do desobediente, o sono da morte. Aqui Jesus Cristo estava obedecendo ao seu Pai, ele estava cansado, o dia foi difícil, muitos milagres, muitas pregações, Jesus estava exausto, e nessa grande tempestade, foi capaz de acordar o Senhor Jesus. Certamente o barco estava sossobrando, indo de um canto para o outro, quase a pique. Eu posso imaginar, meus irmãos, o corpo do Senhor Jesus dormindo, indo de uma direção para outra, se balançando, se movimentando, e ele não acordou. Mas ele é despertado pela voz do seu povo. O seu povo aflito, desesperado, perplexo, diante da ameaça de morte, ele é despertado. Na realidade, nós sabemos, meus irmãos, que Jesus estava controlando absolutamente tudo. Ele sabia da tempestade, mesmo assim ele dormia.
ele sabia do momento difícil e ele descansava, mas havia necessidade de agir na hora certa. Algo maravilhoso, e nós também podemos entender mais uma lição aqui desse texto. Quando Deus age na hora certa, no momento certo. No momento certo. Ele não foi despertado pela tempestade, mesmo sendo agitado de um lado para o outro, porque não era o momento certo. Então Deus só vai agir na nossa vida no momento certo, na hora oportuna, no momento correto, onde Ele deve agir. E Ele, portanto, Ele é despertado pela voz dos discípulos. E vejam, versículo 25, a angústia deles. Os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Vejam, salva-nos, perecemos, iremos morrer. Um texto paralelo afirma que um deles disse: Senhor, não te importa que perecemos? Isso lembra muito bem a oração de Davi: Deus meu, tu não ouves? Exatamente o Senhor Jesus Cristo ia fazer essa mesma oração, essa petição na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? E na cruz do Calvário, ele não teve a sua oração respondida, ele morreu. Mas aqui, ele ouve a voz dos discípulos e ele age. Ele começa então a demonstrar o seu poder, a sua graça, a sua atuação. Notem, meus irmãos, que no versículo 26, antes dele agir, ele questiona os seus discípulos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Ou seja, por que vocês estão vacilando? Onde está a fé? Onde está a confiança? Que incredulidade é essa? Sou eu, Jesus, o mesmo que chamei vocês, aquele que curou pessoas, demonstrando poder. Sou eu, Jesus. Interessante que antes da tempestade, Jesus Cristo tinha afirmado para eles: olha, vamos para outra margem do rio. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo já havia sinalizado para eles um destino, um porto, e eles não confiaram nisso, começaram a se desesperar na caminhada. Mas uma lição preciosa aqui, irmãos, nós podemos compreender: o Senhor Jesus não prometeu para nós uma viagem tranquila, mas um porto seguro. A viagem quieta é um deserto, é um vale de lágrimas. Nesse mundo nós temos perseguição, nesse mundo nós somos atribulados, angustiados, nesse mundo nós choramos, temos problemas adversos e diversos, mas existe um porto seguro, e esse porto seguro é a presença de Deus, o céu, a terra de descanso, e nós iremos para lá, mesmo que atravessemos momentos difíceis, e nós devemos então, na caminhada, na trajetória, na jornada, nós devemos confiar em Jesus. Então, a viagem é cheia de complexidades. A viagem é difícil, você sofre, eu sofro. Quantos problemas, quantas angústias, dificuldades, as mais diversas. Mas mesmo nesses momentos, nós temos a presença de Jesus na nossa vida.
e nós devemos orar, buscar a presença dEle, nós devemos clamar, devemos fazer com que Ele perceba a nossa situação difícil. Ele já sabe, mas é necessário apresentar para Ele, para que a gente tenha consciência que a nossa vida sem Ele não tem sentido. Nós iremos perecer, nós iremos naufragar, nós iremos morrer. Então o Senhor Jesus Cristo permitiu essa tempestade para que eles buscassem o próprio Jesus. Jesus repreende a eles, lembrando da promessa, lembrando que eles chegariam do outro lado da margem. O importante, irmãos, no momento difícil, a gente relembrar a palavra de Deus, as suas promessas, a certeza que nós somos peregrinos e forasteiros, mas que nós temos um porto seguro, nós temos um destino certo. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós podemos descrever esse livro, que é a saga do povo de Deus nessa terra, com apenas uma frase: eles venceram. Passaram momentos difíceis, foram perseguidos, maltratados, injuriados, mas eles venceram. E a igreja vai estar diante do trono, cantando louvores ao Senhor por toda a eternidade. Notem que depois dessa repreensão, diz o texto, no verso 26, na parte B: e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. O poder do Senhor Jesus em relação à natureza. A natureza foi criada por Deus, foi criada por Jesus, e a natureza obedece às palavras do Senhor Jesus. Então ele se dirige à natureza que é, na realidade, alvo da atuação de Deus, porque a natureza promove a glória do Senhor, apesar de ser distinta dos homens, mas a natureza obedece ao Senhor, honra ao Senhor, exalta ao Senhor, louva ao Senhor. Interessante perceber que o apóstolo Paulo diz que a natureza aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, ou seja, a consumação, para que ela possa ser libertada do cativeiro e possa finalmente glorificar e exaltar e promover a glória de Deus. Para isso ela foi criada. Ela está sem sentido, ela está presa, está entregue à vaidade, à nulidade, mas um dia ela será restaurada e louvará ao Senhor. Mas mesmo assim ela obedece ao Senhor. E diz o texto então que fez-se grande bonança, o mar e o vento obedeceram ao Senhor. Isso reforça aquela ideia de alguns comentaristas estudiosos que houve de fato um rebuliço no vento e também no mar, e eles obedeceram ao Senhor e fez-se grande bonança. Grande bonança. É isso que nós desfrutamos quando confiamos em Senhor. Grande bonança. Aquela mesma tranquilidade que estava com Jesus quando ele estava dormindo, vem também para nós. Essa segurança, esse conforto que Jesus Cristo oferece para nós. E vejam, versículo 27: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E eles conheceram o poder do Senhor Jesus, perceberam a grandeza do Senhor Jesus, a sua atuação, o seu senhorio sobre a natureza e sobre os homens.
e ficaram perplexos, admirados diante do Mestre. Tudo o que acontece na nossa vida serve para que possamos conhecer exatamente quem é Jesus, para que possamos experimentar sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, e assim podemos então admirar e perplexos adorar, glorificar o nosso Senhor Jesus. Ou seja, meus irmãos, Jesus ele nos cativa pelo seu poder, ele nos cativa diante da sua grandeza, tudo se submete a ele. Nós, portanto, podemos confiar no Senhor. Esse texto, irmãos, ele é precioso para nós, principalmente nesse tempo difícil de pandemia, por conta de um vírus letal que tem prejudicado o mundo, matando vidas. Mas Jesus tem poder sobre tudo, tem o poder sobre a natureza, pode controlar esse vírus, tudo se submete a Ele, Ele controla tudo. Quando nós olhamos para Jonas, percebemos que Deus se revelava a ele, controlando o coração, convertendo pessoas, controlando o mar, o vento, controlando um verme, controlando uma planta, tudo. Esse é o nosso Deus. Então, meus irmãos, nós podemos descansar nele. A palavra de Deus recua sobre nós ainda. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Precisamos ter uma fé fortalecida, amadurecida. Precisamos confiar em Jesus. Precisamos crescer, amadurecer. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento propício para que possamos conhecer o poder de Jesus, desfrutarmos da sua graça, buscarmos a Ele. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos, nesse tempo muito difícil, muito cruel. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer em conhecimento e crescer em fé, aproveitando essa tempestade, sem desespero, sem angústia, confiando em Jesus plenamente. Saiba, Jesus controla todas as coisas, Ele controla essa situação. Não vai ser a ciência, a medicina que vai refrear esse vírus. É o poder de Deus. E nós confiamos em Jesus. Devemos orar. Ore ao Senhor para que logo passe essa tempestade e venha bonança. Saiba, meus irmãos, que essa vida é assim mesmo, intranquila. Muitas tempestades, muitas angústias. Mas Deus tem todo o poder no céu e na terra. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos então, irmãos, prosseguindo a nossa liturgia, vamos cantar o Salmo 24. Vamos cantar esse belo Salmo de Davi, Salmo 24. Senhor, é para a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares Ele é fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. E por isso virá para o monte do Senhor, alguém estará no seu santo lugar.
bênção do Senhor, justiça no meio da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de amor. Estejam portas as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Ele é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder. Igreja ao portas as nossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hastes, Senhor. Vamos orar, irmãos, ao Senhor, agradecendo por esse culto, que certamente é uma bênção para as nossas vidas. Nosso Deus, eterno Pai, te louvamos por esse dia, te louvamos, ó Pai, pela tua presença no nosso meio, que enche o nosso coração de alegria, de paz. Vivemos, Senhor, na perspectiva do triunfo. Tu és o Rei sobre toda a terra e temos a certeza absoluta que as nossas vidas estão diante do Senhor. Abençoa o teu povo nesse momento difícil, trazendo consolação, trazendo ânimo, que nós sempre possamos viver para a promoção da tua glória. É a nossa oração. E que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o Pai, e o poder e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. E aquele que é poderoso para guardar-nos de cair e apresentar-nos sem mancha diante de sua glória com grande alegria. Esse é o nosso culto que prestamos ao Senhor, conforme as nossas forças, de acordo com as nossas possibilidades, mas certamente Deus é glorificado e exaltado. Na próxima quarta-feira nós iremos ter o nosso momento de estudo bíblico, de oração. Quarta-feira, 19h30, você pode acionar o seu celular, vai estar lá a mensagem, o estudo bíblico e também um momento especial de oração. Conforme eu disse anteriormente, estamos fazendo os cultos nos lares. Se você desejar um culto na sua casa, com outra família, então você entra em contato conosco. Nós temos a alegria de fazer esse culto ao Senhor na sua residência. Nós não sabemos ainda como vai ser, de hoje a 8, próximo domingo. Estamos na perspectiva aí de ouvir, na expectativa de ouvir alguma coisa, algum comunicado oficial, mas até lá nós
iremos informar a programação da nossa comunidade. Vamos então finalizar esse momento último, vamos cantar um cântico ao Senhor. Você pode se confraternizar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais, apresentando a alegria da salvação e a certeza de Jesus na nossa vida. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui comigo, o presbítero Alex, o presbítero Eugênio, os irmãos do grupo Louvor. Então que Deus nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor, se confraternize com a pessoa que está ao seu lado. Você está em casa, você pode se abraçar, você pode dar as mãos, e vamos fazer isso. Que Deus nos abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso